um seminário em português. Então, o nome dele é Alan Alves Brito. Ele é uma pessoa sensacional, conheço ele há muito tempo já e tem muita coisa para falar sobre ele. Ele é um cara que veio lá do interior da Bahia, né? E tem muita história para contar. Então, é uma honra para mim e para vocês ter essa pessoa aqui para falar. Ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele vai falar um pouco sobre divulgação científica e eu espero que vocês aproveitem a palestra dele. E aí, o que vai acontecer? Depois do seminário dele, não vai ter pergunta. A Carol vai falar durante 10 minutos sobre uma coisa que ela vai falar. E aí, logo depois, vai ter uma roda de discussão com o Alan e espera-se que seja uma coisa mais informal. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas para o Alan à vontade e discutir o máximo que der para aproveitar o evento ao máximo. Então, por favor, Alan, pode começar. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria muito agradecer o convite do Vitor, né, também do Dean, a Caroline, todo mundo envolvido nesse evento. Quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui para poder falar, discutir, né, sobre essas questões. O que foi? Legal, o medalhão. Onde é? Aqui? Aí, perfeito. Então, eu estou bem feliz de estar aqui, poder discutir esses temas. Então, o título está ali para vocês, né? Pesquisa, Educação e Divulgação das Ciências para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Eu quero dizer, primeiro, que o meu lugar de fala aqui hoje, né? Eu faço parte do grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física, que alguns de vocês devem conhecer, né? Esse grupo de trabalho que tem pensado as questões étnico-raciais, de gênero e de diversidade de maneira geral, no contexto da Sociedade Brasileira de Física. Também represento aqui um movimento dentro da União Astronômica Internacional para pensar a diversidade, a equidade e a inclusão. Entre 8 e 18 de novembro, em poucas semanas, nós estaremos no Japão para discutir essas questões e também escrever resoluções para pensar essas questões. Eu quero dizer para vocês que é um movimento que não tem mais como conter, né? Cada vez mais nós vamos discutir essas questões, as questões de raça, gênero, na intersecção, em todas as áreas, não apenas nas áreas de humanas, em arte, dança, mas também na física, na engenharia. E eu espero que essa conversa de hoje seja exatamente para isso, para a gente poder refletir, para a gente sair daqui pensando por que esses temas são tão importantes, por que nós temos que discutir essas questões, né, no nosso ambiente. Então eu trago primeiro para vocês aí algumas imagens. Eu não dá tempo para perguntar para cada um de vocês quem são essas pessoas. Mas aí são homens e mulheres, negros e negras, que ao longo do tempo têm sido invisibilizados em termos de pensamentos, né, em termos de reflexões. Então aqui nós temos pensadores, temos físicos, historiadores, filósofos, antropólogos, né, cientistas sociais, que têm pensado essas questões, negros, né, pessoas negras, que têm pensado essas questões e que têm proposto questões interessantes contra a hegemônico. Né? Tudo que eu falar aqui hoje, tudo que eu trouxer nessa discussão agora e na roda de conversa, vai ser muito baseado na ideia dessas pessoas que eu estou mostrando aqui para vocês, né, e depois eu vou nomear essas pessoas. Também aqui eu trago alguns, provavelmente vocês conhecem algumas dessas pessoas, né? Paulo Freire, com certeza todo mundo conhece. Ali tem alguns historiadores, filósofos da ciência, que também a gente tem trazido para pensar as questões raciais. A Lilian Schwartz está ali em cima, também bem conhecida. Viveira de Castro, um dos grandes pensadores brasileiros para as questões indígenas. Então, essas pessoas e outras pessoas que eu não pude mostrar aqui para vocês, homens, mulheres, têm nos ajudado a refletir, a pensar no Brasil essas questões. Tá, então, a conversa de hoje, eu vou tentar trazer primeiro uma contextualização, depois eu vou mostrar alguns dados para vocês e depois, se der tempo, né, fazer umas considerações finais, senão eu deixo para a roda de conversa. Então, vamos para a contextualização. Antes de contextualizar, eu queria dizer para vocês, para quem acompanha o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, tem esse artigo recente, meu, de um aluno da URGS de graduação e de uma colega do ensino de física, a professora Neuza Massoni, que discute as questões étnico-raciais nas exatas. A gente traz um exemplo de uma proposta didática que, se vocês conhecerem professores, na família, amigos, passem essas informações. A gente também tem feito isso, tem escrito trabalhos para pensar, porque muita gente, muito professor, se questiona, né? Como é que eu posso falar de questões de gênero na física? Como é que eu posso falar de questões étnico-raciais? Então, a gente também tem feito esse movimento de escrever sobre essas questões, né? Também, em março desse ano, a gente publicou uma revista na Nature Astronomy, um artigo-comentário, trazendo as questões, pensando de que maneira a física, a astronomia, né? Nesse artigo em particular, a gente foca na astronomia, mas a gente está no contexto da física e da astronomia o tempo inteiro. De que maneira a gente pode trabalhar as questões de desenvolvimento,
Aqui, nesse caso, especificamente pensando os países de língua portuguesa. Brasil, Portugal, alguns países da África, onde a língua portuguesa é oficialmente, né, é reconhecida, e também Timor-Leste, na Ásia. Né? Então, esse artigo trata de algumas questões importantes que a gente pode pensar para a nossa realidade, né, para os países dentro da lusofonia. Eu recomendo que vocês deem uma olhada e vocês vão poder entender um pouco que movimento é esse, que agenda é essa, né? Porque às vezes a gente não sabe o que é que está sendo feito, o que é que está sendo pensado, mas eu sugiro para vocês esses 2 artigos. Okay? Então, aqui mostra a distribuição desses países e depois vocês podem tentar, né, aventurar, dar uma lida, ver se gosta, se concorda, se não concorda. E também aqui sintam-se livres também para discordar. Né? Quem tiver algum comentário, achar que não é assim, né, por favor, aqui é um diálogo, né? Não é um monólogo, então aqui eu não estou o dono da verdade, né? Eu vou trazer, na verdade, algumas questões, algumas reflexões. Então, para a gente primeiro pensar as questões de raça, de gênero, nas exatas, né, eu acho fundamental a gente começar a se questionar, né, o nosso modelo de ciência. Né? Que modelo de ciência é esse que a gente faz? Então, na minha percepção e das pessoas que tem trabalhado nessas questões, a gente pensa que é mais do que necessário discutir, no contexto da física, as questões históricas, filosóficas. A gente tem que retomar essas discussões de história e filosofia da ciência. Cada vez mais, a gente tem que ler sobre essas questões, pensando de que maneira que a gente constrói o conceito moderno de ciência. Aqui vocês estão, esses dias todos, e o UFT o tempo inteiro, discutindo física, física teórica, física observacional, física de ponta. Né? Então, mas a gente também tem que refletir, em diferentes momentos, que modelo é esse, que forma é essa de pensar, né, a realidade, de pensar o mundo? Como é que esse conceito moderno de ciência foi construído? Nós também temos passado, exatamente nesse momento, né, um grande movimento, todo mundo preocupado com o movimento terraplanistas, com cura quântica, astrologia. Eu tenho escutado várias dessas questões. Parece que é uma preocupação de todo mundo. Né? Parece que é um movimento anticientista, um movimento contra a universidade, contra a educação. Então, eu acho que em muitas dessas discussões tem faltado esse entendimento, essa leitura. Então, pensar realmente o que é essa ciência que a gente gosta tanto, que a gente trabalha tanto. Né? Como é que a gente encara essa ciência? Como é a relação sujeito-objeto nesse contexto, né, de ciência moderna? Né? Então, e também pensar, por exemplo, ali na questão da cosmologia. Né? Uma cosmologia, hoje mesmo no seminário, eu trouxe questões interessantes, o último seminário, né, trazendo questões interessantes sobre o modelo cosmológico. Então, essa cosmologia que a gente vê, ela é única? Existem outras possibilidades de ver o mundo, de ver a existência? Porque para a gente questionar a questão de gênero e de raça na física, nós teremos que fazer essa reflexão. Se a gente não faz essa reflexão, fica muito difícil a gente pensar, né, nessas questões dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, o que é a ciência? Né? Como é que ela atua? Quais são os seus resultados? De que maneira os padrões da ciência, os procedimentos e esses resultados diferem de outros padrões, né? Procedimentos e resultados de outras áreas? Porque a primeira questão para pensar as questões ético-raciais e de gênero é, primeiro, reconhecer as outras ciências, as ciências humanas, por exemplo, como ciências. Né? Claro que a gente sabe que há uma dificuldade, há uma tensão o tempo inteiro entre as diferentes áreas. Então, reconhecer que as ciências humanas são ciências que têm metodologia, que têm resultados, que traz números, que têm estatísticas, que mostram o tempo inteiro essa realidade para nós. Esse é o primeiro passo. Né? Então, e tem a ver com essa questão aí que está dada para nós para pensar o que é ciência. Né? O quão importante, né, com relação a essa ciência, o que é que faz com que a ciência seja preferível, né, a outras formas de existência? Porque essa é a tensão que está aí o tempo inteiro quando a gente pensa, por exemplo, todo esse movimento que a gente agora está assim, testemunhando. Né? Então, o que é que faz a ciência moderna preferível? Por exemplo, uma ciência aristotélica ou uma cosmologia tupi-guarani? Porque aqui muitos de vocês aqui são de graduação, né? Estão fazendo graduação, outros estão fazendo pós-graduação. Em diferentes momentos da vida de vocês, querendo ou não, vocês vão falar de ciência. Vão falar de ciência para as pessoas. Muitos de vocês não vão para a sala de aula, não serão professores, muitos estão fazendo bacharelado, né? Ou estão fazendo pós-graduação mais específica, então vocês não vão para a sala de aula, mas vocês vão fazer palestras, vocês vão divulgar a ciência, vocês vão falar de ciência em diferentes ambientes. Então, em algum momento, vocês podem falar de ciência numa aldeia indígena, numa comunidade quilombola, numa escola periférica, não uma escola central, não numa escola de elite. Né? Então, vocês vão estar em diferentes contextos sociais e vocês vão ter que levar em conta esses diferentes contextos para comunicar essa ciência. Ou vocês vão chegar lá dizendo que a física é a física e tudo que vocês sabem, esquece. Isso aí é tudo porcaria, isso não existe, isso é ilusão da cabeça de vocês. Então, isso é isso que eu tento trazer aqui, né? Para a gente refletir
essas questões, de que existem outros grupos, outras pessoas que pensam outras coisas. E a gente tem que levar isso em conta. Tá, então, além disso, nessa relação com as outras áreas, a gente também tem que fazer algumas perguntas, né? Pode o subalterno falar? Né? Então, é uma primeira questão, né? Nessa relação ético-racial, é assim que a gente separa o mundo, é assim que a gente separa as pessoas. Então, pode o subalterno falar? Né? Quem é que tem o direito de falar sobre alguma coisa? Né? Dentro desse contexto moderno de ciência, né, a frase preferida é penso, logo existo. Mas quem é que pensa? As mulheres pensam? Os indígenas pensam? As pessoas negras pensam? As pessoas LGBTs pensam? Elas estão nesse lugar de pensamento? Quem é que está nesse lugar de pensamento? Né? Quem é que pensa quem é que logo existe? Né? A gente também pode pensar em caio, logo existo. Quem é que cai? Quem são os corpos que caem? Quem são os corpos que são mortos? Né? Então a gente tem que pensar essas questões se quisermos fazer uma discussão séria sobre questões ético-raciais e de gênero nas exatas. Então a gente tem trabalhado com o que a gente chama de marcadores sociais da diferença. Ou seja, nós vamos pensar a raça, nós vamos pensar gênero, nós vamos pensar classe, nós vamos pensar a geração. Eu quero comunicar ciência, mas eu comunico ciência para quem? Para crianças? Somente as crianças, né, estão aptas a ouvir o que a gente tem para falar de física? Nós podemos falar de ciência, por exemplo, para o pessoal da terceira idade? Podemos falar para pessoas do EJA, né, jovens adultos que estão em processo de alfabetização? Então, essa questão da geração também tem sido uma questão para nós. A gente tem pensado em atingir outros públicos, não somente as crianças. Né? A acessibilidade também é um dos marcadores sociais importantes para nós. Essa lista de marcadores sociais, a gente pode colocar outros fatores ali que a gente poderia pensar. No meu caso, no nosso caso, no Rio Grande do Sul e com alguns colegas do Brasil e de fora, a gente tem pensado basicamente nesses marcadores sociais, e esses marcadores sociais atrelados a 3 palavras mágicas: o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. Então, pensar essas 3 palavras nos ajuda a refletir onde a gente está e que contexto de ciência é essa que a gente trabalha, né? Porque o conceito moderno de ciência, ele é baseado, por exemplo, numa questão bem colonial. Né? Podem discordar depois, não tem nenhum problema. E o capitalismo também é fundamental. A gente estuda física, a gente estuda todo o impacto que a física tem para a Revolução Industrial, a termodinâmica, né? Tudo que a termodinâmica faz para a Revolução Industrial, mas a gente não questiona, por exemplo, que a mão de obra da Revolução Industrial é a mão das pessoas negras. As pessoas negras essas pessoas que mantêm esse capitalismo. Né? E essas pessoas negras, por exemplo, elas foram retiradas desse lugar de pensamento. Elas não estão autorizadas a pensar, então elas não são protagonistas, elas não fazem ciência, elas não fazem tecnologia, elas não estão no lugar de construção, de pensamento como protagonistas. Né? Então, essa questão. E o patriarcado entra a questão das mulheres. As mulheres, as pessoas LGBTs e as mulheres estão fora da norma. Essa norma heteronormativa que diz, de novo, quem vai pensar. Então, para discutir essas questões, nós temos que pensar nessas 3 questões que estão ali o tempo inteiro atormentando a cabeça da gente: o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, e eu vou voltar para eles daqui a pouco. Então, qual é o papel do ensino, da pesquisa e da divulgação da física? Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando isso. Qual é o papel de vocês como bacharelandos, bacharelandas, mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutorandas, pesquisadores, professores que estiverem aqui, né? Todos vocês, qual é o papel da física? O que a física tem a ver com isso? A física é só equação, experimento, observação, ou ela está muito longe da sociedade? Ela não tem que pensar nada disso, ela não tem nada a ver com isso. Então, essa é a questão que eu quero que vocês levem, né? E aí, nessa questão, eu quero que vocês também pensem que essa ciência e essa tecnologia que a gente tanto gosta, ela está o tempo inteiro acoplada com outras questões, tá? Implicada com a sociedade onde a gente está. E essa ciência e tecnologia que a gente constrói junto com essa sociologia também demarca ali desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdade de produção da ciência e tecnologia, desigualdade na comunidade científica, porque a ciência, embora muitas vezes a gente ache que a ciência ela é maravilhosa, ela é só progresso, mas em diferentes momentos da história ela também ratifica desigualdades sociais. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos para vocês. E eu não sou anticientista, né? Eu sou crítico da ciência que está aí. Então, pensar a relação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para a gente discutir as relações ético-raciais, a gente não pode desacoplar da historiografia, a gente tem
tem que realmente entender, ler a história da ciência, como é que isso é construído, e nem também da epistemologia, ou seja, o conhecimento, o que é o conhecimento? E, de novo, quem é que está nesse lugar de conhecimento, de pensar? Quem é que está produzindo esse conhecimento? Então, essas coisas têm que estar articuladas. Por isso que eu retomo, né, o que eu disse no início. Para pensar essas questões, nós temos que sair da zona de conforto. Não dá para a gente ficar só no nosso mundo de equação, de operadores, porque essas questões não se resolvem aplicando um operador hamiltoniano. Essas questões não são problemas de 2 corpos, são problemas de N corpos, muitas variáveis. Né? Então, a gente tem que começar a refletir essas questões e trazer para nós essa responsabilidade. Né? Então, pensar essa história da ciência marcada por diferentes modos de produção, escravista, feudal, capitalista, né? E, de novo, pensem quem é a mão de obra dessa estrutura capitalista, né? Que a ciência moderna, contemporânea, né? Está diretamente também implicada. E aí eu gosto, para provocar, né, porque tem uma onda contra Paulo Freire, eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, onde a gente vê ali que o Paulo Freire ele já traz raça, classe, gênero, fala em democracia. Então é isso que a gente quer. Se a gente quer pensar um país democrático, nós temos que pensar essas questões. Né? Temos que realmente promover, discutir diversidade, promover a inclusão, pensar na igualdade, discutir essas questões dentro da nossa comunidade. E isso não é achismo, não é porque o Alan está realmente implicado com isso, porque o Alan gosta disso, tirei o negocinho, porque o Alan gosta disso, não tem nada a ver. É simplesmente porque existe também marcos legais. Né? Existem 2 leis, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Leis no Brasil, né? Mais uma lei. Quem vai cumprir lei, né? Mas essas 2 leis, elas existem. Uma desde 2003, outra desde 2008. E essas leis, elas preveem que a gente discuta em todos os níveis da educação, não só na educação básica, mas também na educação superior, não apenas nas humanas, nas letras, na educação física, mas também na física, na matemática, a história da África, a história afro-brasileira, a contribuição dos indígenas em todos os âmbitos, né, da construção social, porque todos esses grupos, esses diferentes grupos, ajudaram, né, a construção desse país. Então, de novo, o que é a física e a astronomia, né, tem a ver com isso? Essa é a pergunta fundamental que a gente tem que sair daqui. E aí, quando a gente olha para esse gráfico que mostra, por exemplo, a astronomia, a relação da astronomia com diferentes outras áreas, né, da ciência da natureza, né, a química, a física, a química, a biologia, a relação com a matemática, a gente pensa que a astronomia sozinha, né, imagina a astronomia, ela demanda uma construção de telescópio, instrumentação, armazenamento de dados, implica muito desenvolvimento tecnológico. A gente também consegue pensar a astronomia numa conversa direta com a história, com a antropologia. Eu sempre costumo dizer, quando a gente olha para o céu, a gente olha para diferentes histórias, né? O céu nos conta diferentes histórias, porque todos os povos que passaram olharam para o céu, contaram histórias. Então, a astronomia é uma ciência básica que está ali diretamente relacionada com a física e com outras áreas do conhecimento. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente tem que fazer essa questão. Então, essa disciplina que está ali se interconectando com diferentes áreas, isso é à toa, tem algum tipo de implicação? A gente consegue ver nesse mapa algum tipo de implicação social quando a gente olha para a física ou para a astronomia? Vários. Eu vou tentar trazer um para vocês. Então, resumindo, essa primeira parte é o que está escrito ali para vocês. Né? Então, as ciências, principalmente as ciências exatas, elas são desenhadas, definidas por meio do pensamento do homem branco, supostamente heterossexual e bem-nascido. Então, essa é a realidade das ciências, principalmente das ciências exatas. E isso tem uma razão histórica, né? É aquilo tudo lá, né? Esse modelo moderno de ciência foi construído nessa perspectiva. Uma ciência branca, europeia, hegemônica, construída por esses homens brancos, né? Então, é isso que a gente quer refletir. A gente quer refletir essa realidade. Agora, não é achismo. A gente quer buscar dados. E aí, para o Brasil, a gente tem uma outra questão fundamental. O nosso país é um país racista. É um país racista de norte a sul, de leste a oeste, estruturalmente racista. Né? Quando a gente usa a palavra estruturalmente, ela é realmente estrutural. Né? Então, é muito mais do que um preconceito de cor, é muito mais do que um racismo de cor, não, da cor da pele. É na estrutura. Na estrutura, quando a gente pensa os números, quando a gente pensa, por exemplo, quantos negros tem nesse auditório. Quantos homens negros, quantas mulheres negras estão nesse auditório? Num país que é majoritariamente negro.
Quantas pessoas negras tem aqui? Quantos professores negros nós temos nas universidades, mesmo na educação básica? Quantos? Né? Mas se a gente for no presídio, quem é que está no presídio? Quem é que é preso nesse país? Majoritariamente, negros, homens negros. Quem são os mortos pela polícia no Brasil? Né? Quem são as pessoas que são mortas? Negros, de novo. Quantos assentos tem nesse auditório, mais ou menos? Alguém sabe? 140. Eu digo para vocês, por dia, 160 pessoas negras, jovens negros, são mortos, de domingo a domingo, com feriado, todos os dias. Um auditório como esse. Sai, morreram, entra mais 160, vai embora de novo, entra mais 160, todos os dias. Então, esse é um país racista na sua estrutura, onde os negros não estão nos lugares de poder, não estão nas universidades, não estão tomando decisão, estão sendo mortos pela polícia, né? As mulheres negras, elas são majoritariamente as mulheres da limpeza, do cafezinho. Na URGS é assim, né? 3% de professores na URGS são negros, mas os terceirizados, as terceirizadas são as pessoas negras. Elas estão limpando, estão na segurança, e isso é normalizado. A gente chega num hospital, não tem negros médicos, né? Os negros, de novo, estão limpando o chão, no máximo auxiliar de enfermagem. Então, se a gente pensa a saúde das mulheres negras, a mesma realidade. Se a gente pensa, por exemplo, que um mendigo negro e um mendigo branco há privilégios, porque o mendigo negro não entra no banheiro do shopping center para tomar banho ou fazer qualquer outra coisa, enquanto que o mendigo branco tem acesso a esses espaços. Isso, de novo, não é achismo, não é o que eu acho. Isso são experimentos sociais. São dados científicos de antropólogos, de sociólogos que trabalham com isso e a gente utiliza para dar como exemplo. Então, o racismo estrutural é isso. É isso que eu estou dizendo. É muito mais do que uma questão de pele, de cor. E é isso que a gente quer discutir. Então, pensar tudo isso é pensar que essa ciência que a gente trabalha, que a gente gosta muito, ela é, sobretudo, uma construção humana. Ela é social, né? Localizada no tempo e no espaço. Né? Então, a ciência, como construção humana, ela deveria representar. Se a gente tem 54% da população negra no Brasil, em princípio, a gente deveria ter negros na ciência. A gente deveria ter mais mulheres na ciência. Por que tão poucas na ciência e, sobretudo, nas exatas? Onde é que estão essas pessoas? 52%, pelo menos, das mulheres estão nas universidades. Mas cadê as mulheres na física? Cadê as mulheres nas posições de poder dentro da física? Né? Cada vez mais alto na carreira. Então, a ciência não é um processo linear, ateórico, ingênuo, como a gente às vezes acha, né? Que a ciência é ingênua, é pura, que não entra subjetividades. Né? Então, não tem gênio na ciência, a gente tem que desmistificar isso. Não há essa pura genialidade. Né? As pessoas têm que se identificar, a gente tem que fazer ciência com as pessoas. Se a gente ficar no discurso de que a ciência é para gênios, para poucos, para Einstein, para Newton, para não sei quem, isso não ajuda. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a nos questionar. Então, quando a gente vai discutir questões ético-raciais e de gênero em física, são essas questões que a gente vai ter que se deparar. Estamos preparados para isso? Vocês respondam, né? Então, esse modelo aí é um modelo, como eu já disse, historicamente está lá, a Europa representada, é um dos primeiros mapas, né, do mundo, a representação do mundo. A Europa lá em cima, bem vestida, rica. E aí, aqui as representações dos outros continentes. Né? O continente africano, o continente americano, né? A América, uma mulher indígena, desnuda, né? A Ásia. Então, é assim, é esse modelo de pensamento que a gente constrói. Ah, mas não tem raça. Não, nós já sabemos, biologicamente, geneticamente, não existe raça. Já sabemos isso já há muito tempo, né? Em 1950, lá, aproximadamente, a gente já tem certeza disso, tudo que significou o projeto Genoma. Mas a raça, ela é construída na relação com o outro, socialmente. Não sabemos quem é negro no Brasil. Sabemos sim, a polícia sabe quem é negro, os seguranças dos shoppings sabem quem são negros, porque negros e negras, por exemplo, não podem olhar no olho da polícia, dos policiais. Então, a gente sabe quem é negro. Então, essa relação é construída com o outro. Então, a raça, enquanto ela existir como conceito social, como construção social, é um conceito científico e nós teremos que discutir e teremos que nos deparar. E aí eu trago essa imagem bonita da Rosana Paulina, paulista, uma pensadora, né, uma pesquisadora das artes visuais, tem feito um trabalho fantástico, sigam, busquem o trabalho dela, e ela tem usado muito a arte para falar do racismo científico, que também o racismo científico é uma parte que a gente esquece. A gente fala de pseudociência, a gente fala da astrologia, como eu falei lá no início, a gente fala da cura quântica, a gente fala, né,
do terraplanismo, mas a gente não discute o racismo científico como pseudociência. E o racismo científico, ele explica muita coisa. Ele explica porque nós não tivemos, até mais ou menos metade do século XX no Brasil, escolas onde negros e negras poderiam frequentar. Ele explica, o racismo científico faz isso. O racismo científico explica por que muitos negros não estão aqui, por que muitos negros estão sendo mortos. Porque é essa teoria, que supostamente científica, né, que na verdade é uma pseudociência, disse por muito tempo e buscou evidências de que os negros, as negras, não pensavam, eram inferiores. Né? Então, e esse racismo científico, ele perpassa a nossa cabeça, né? Ele perpassa toda a nossa estrutura. Sem esquecer, que todo mundo lembra, mas é sempre bom ressaltar, né, que nós tivemos no Brasil pelo menos 350 anos de um sistema escravocrata que não parou. Né? A gente fala do fim da escravidão mercantil, mas continua até os dias de hoje. Então, são essas questões que a gente tem que levar. Tá, tenho dúvida disso, então está aqui o mapa racial do Brasil. O mapa racial do Brasil, do Nexo Jornal. Acho que muitos de vocês devem acompanhar o Nexo Jornal. Esse aqui eu acessei em agosto, né? Então vocês conseguem ver aqui a distribuição racial do Brasil. Então vocês veem que brancos, as pessoas que se autodeclaram brancas para o IBGE, então elas estão concentradas no Sul e no Sudeste, o Nordeste e as outras regiões, negros e indígenas. E esse mapa racial, ele se correlaciona com muitas outras questões. Se a gente olha aqui, né, então São Conrado, né, visto da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E essa realidade, ela é o tempo inteiro presente nas grandes cidades, em Porto Alegre, em São Paulo, o tempo inteiro a gente tem esse abismo, né? De um lado, toda essa riqueza, do outro lado, toda essa desigualdade. Então, está presente o tempo inteiro, a gente que não vê, porque a gente normaliza, a gente faz de conta que não está vendo, mas está lá presente. E se a gente pensa em termos de ciência e tecnologia, eu mostrei esse mapa no encontro da Associação Brasileira de Planetários, que eu falei sobre diversidade, eu mostrei esse mapa. Esse mapa também é importante a gente pensar. Essa é a distribuição de planetários do Brasil. Então, de novo, os planetários, os museus, os observatórios estão concentrados no Sul e no Sudeste. Né? Então, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, quase nada. Então, esse mapa racial, ele se correlaciona com outras questões que têm a ver com ciência e tecnologia. Então, quem são as pessoas que pensam, que estão autorizadas a pensar e que estão autorizadas a, entre aspas, né, consumir ciência, tecnologia, divulgação de ciência, planetários, museus, arte moderna e contemporânea, porque nesse outro país, né, negro, por exemplo, a arte contemporânea não chega. No máximo, artesanato, né, uma capoeira, isso é arte, né? Então, são essas questões que a gente tem que refletir para pensar. Então, aí eu já falei para vocês, né, a população do Brasil, 54% negra, pretos e pardos. A maioria do sistema público brasileiro, né, na educação básica, 70%, negros e negras. Né? Menos de 40% dos professores, gente, esse número é gritante. Eu não sei se vocês sabem, mas menos de 40% dos professores de física do Brasil são licenciados em física. E se a gente vai para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, professores sem ensino médio dando aula de física. Ok? No Sul e no Sudeste, nós temos uma grande concentração, sim, de professores licenciados em física. Mas, menos de 40%. Como é que a gente dorme com esse barulho? Como é que a gente dorme com essa realidade, com esses números? Então, como é que a gente não vai discutir questões ético-raciais? Então, temos agora uma proposta de que física, química e biologia tem que ser junto. Né? Vai tudo interdisciplinar, tudo junto. Mas, eu garanto para vocês que os estudantes lá dos bairros mais pobres, eles não terão nunca aula de física. Mas os estudantes das escolas privadas, né, de certas regiões do país, vão ter aula de física, vão ter aula de química, vão ter aula de biologia, vão ter laboratório de física, de química e biologia, vai viajar todo ano para festivais de física internacionais, de robótica. Então, como é que a gente não vai discutir essas questões? Como é que isso não tem nada a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Né? Então, a gente tem que lembrar disso, que esse Brasil é um país realmente desigual, com problemas estruturais relacionados à educação e à cultura científica, e a física está diretamente também atrelada a tudo isso. Né? Então, pensar isso, né? Essa educação do século XXI, o que é que a gente quer fazer em termos de políticas públicas, né? A gente quer apenas passar a ideia de que, entende? O que é um bom cientista, né? Como é que a política entra nessa relação? Então, a gente tem que pensar várias questões aí que tem a ver realmente em sair desse lugar, né, em pensar essa questão mesmo do que é a marca
de raça, de gênero, né? e outros marcadores sociais. E tudo isso é importante para a gente pensar essa educação do século XXI. Então, que educação é essa que a gente quer? E daí tem várias plataformas políticas que estão sendo discutidas agora, e a física entra diretamente o tempo inteiro. Né? Eu dei o exemplo de tirar a física. Né? E a física é problemática. Então, se não tem física, se não tem professor, ótimo, não tem professor de física, vamos juntar todo mundo, qualquer um dá aula de física. E a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com a física. Então, o tempo inteiro, essas questões estão dadas para nós. Né? Olhar, por exemplo, o documento principal, a Base Nacional Comum Curricular, que acabou de ser aprovada, como é que a física está ali? Como é que a astronomia está nessa base? Quais são as questões que são discutidas? De que maneira a física é apresentada nesses documentos? Né? Então, são essas questões, entre as muitas, né? Ali eu esqueci de comentar, as duas leis, por exemplo, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, são os dois grandes desafios para nós pensarmos essas questões. Então, pensar realmente que na universidade, a gente não está aqui apenas para fazer pesquisa, mas nós também estamos aqui para nos articularmos, principalmente agora, conversar com a sociedade, fazer extensão, comunicar a ciência, se apropriar dos planetários, dos observatórios, dos museus. Não é possível que os estudantes de pós-graduação, os estudantes de graduação não vão conseguir um tempo na sua formação para poder falar com pessoas, para comunicar essa ciência. Né? Mas não é comunicar de maneira colonizada. Né? É realmente um diálogo intercultural, respeitando as pessoas que estão do outro lado, que estão ouvindo, né? Inserindo essas pessoas nas diferentes discussões. Não é possível que a gente não tenha nada para oferecer a essas pessoas. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que se comprometer e aí a gente tem que realmente pensar esses números aí. Né? Então, lembrar do discurso da autoridade, né? Quais são as relações de poder que implica, né, entre as ciências, qual é a dimensão política de tudo isso e de que maneira essa ciência que a gente tanto gosta se articula com a política mesmo e com a filosofia. Então, história, filosofia, leem outras coisas, se apropriem da realidade do país, social do país, vão ver os mapas raciais, vão ver a realidade da escola no Brasil. Né? Tomem tempo para ver isso e se questionem. Por que não tem meninas nesse curso? Por que não tem pessoas negras? Por que não tem diversidade? Por que a diversidade é tão importante? Porque não há inovação sem diversidade. Se a gente não tem diversidade, como é que a gente vai inovar? Ou inovação é só um conceito neoliberal capitalista. Ou tecnologia é só também um conceito capitalista, um conceito voltado para o mercado. Porque se a gente olha o racismo estrutural, ou o patriarcado, o machismo, que tiram pessoas desses lugares de poder, nós podemos pensar que esse racismo é uma tecnologia social. É uma tecnologia de poder que vai tirando as pessoas desses lugares. Então, se a gente não faz essa reflexão na física, né, então a gente vai fazer aonde? Então, tem várias outras questões que eu vou pular, vou deixar para a nossa conversa, né? Mas era essa a primeira parte que eu queria trazer para vocês. E lembrar disso, né? Que esse Brasil de 2019 está acontecendo tudo isso aí. Né? Então, neoliberalismo em curso, todo discurso pós-democrático, discurso de pós-verdade, né? Um capitalismo realmente opressor. Quem são as pessoas que estão sofrendo tudo isso? Né? São essas pessoas negras, são as mulheres negras, os pobres do Brasil. Né? E aí a gente pensa como estrutura, que é um sistema que realmente autoriza critérios de exclusão. Se a gente tem esse mapa na cabeça, se a gente tem essas ideias na cabeça, aí a gente está preparado para discutir ações afirmativas na graduação, ações afirmativas na pós-graduação, ações afirmativas, né, em diferentes campos do Brasil. Entender realmente tudo isso cientificamente. Nós não gostamos de dados, de números, de ciência, então temos que nos apropriar cientificamente de tudo isso, e não achismos ou preconceitos, né, ou realmente assim, essas barreiras que a gente vai colocando baseado em senso comum. E aí, Sociedade Brasileira de Física, 85% homens brancos, heterossexuais, 30% mulheres, aproximadamente 30% negros. Isso vem de um relatório que a gente está fazendo dentro da SBF, o grupo de gênero tem feito, a gente acabou de fazer um relatório, estamos fazendo a análise desses resultados para publicar, né? Vai sair um artigo e vai sair o próprio relatório. E aí tem algumas reflexões sobre essa realidade. Tem outras questões. Assédio moral e sexual, né, altíssimos, né, relatos dos estudantes, das estudantes, de professores, enfim, a comunidade. Tem várias questões ali que a gente tem que se deparar. Então, não é simplesmente mimimi, né, são coisas que estão acontecendo. A Olimpíada Brasileira de Física, 5% mulheres. Na União Astronômica Internacional, menos de 1% são negros e negras. 16% mulheres.
que estão ali presentes na IAU, né? A engenharia da computação, 85% são homens brancos. Então, não tem mulher na engenharia da computação, basicamente, foram tiradas completamente. Então, como é que você vai criar? Como é que você vai inovar? Como é que você vai pensar em tecnologia se você não pensa essa realidade? Eu acho que é bem difícil, né? Ou então vai ser realmente uma tecnologia, uma inovação com um viés altíssimo, se a gente não pensa essa realidade. Pensando na Academia Brasileira de Ciência, quem é que está na ABC? Está aqui. Os membros da ABC são predominantemente 80% Sul e Sudeste. Está ali. Os dois estados que dominam em termos de representatividade na Academia Brasileira de Ciência. As outras regiões estão lá embaixo. Né? E aí são dados, ali está a referência do artigo, né? Aqui também tem as áreas, né? Então há uma sub-representação das mulheres, dos negros, né? Por região também, na Academia Brasileira de Ciência. Isso é à toa? Não é à toa. Isso tem a ver com um programa de ciência que a gente tem no Brasil, um programa, uma política científica que a gente tem no Brasil, né? Então, tem várias questões que a gente pode pensar olhando esses dados. Distribuição de bolsas no CNPq, está ali, né? Então, o artigo do José Antônio, um físico negro do Rio de Janeiro, José Antônio, né? O Santos. Então, ele mostra aí a distribuição de bolsas, né? Entre os diferentes grupos raciais. Então, de novo, a gente tem uma subrepresentação. E se vai para as mulheres negras, esquece. As mulheres negras, realmente, como diz a música, né? A carne mais barata do mercado. Elas estão lá embaixo para tudo. Poucas bolsas, pouca representação, não estão nas universidades como deveriam, nos lugares de poder. Então, a gente tem que pensar. Então, pensar questões étnico-racial de gênero é olhar para esses números, né? Então, é isso aí. Aí, dados de percepção pública de ciência e tecnologia. Por que eu trago isso? Para mostrar o poder que a gente tem. Então, quando a gente vai para os surveys, né, para os surveys de percepção pública, a gente vê o poder que a gente tem. O quanto a sociedade ainda quer ouvir o que a gente tem para dizer, o que os cientistas dizem, né? Cientistas, médicos, ainda tem credibilidade em termos do que diz, do que pensa. Então, isso também eu jogo uma responsabilidade para vocês. Então, cada um de vocês que estão aqui, tem essa responsabilidade, tem esse poder, né? De poder realmente saber que na sociedade vocês são bem vistos. Embora a sociedade não saiba nominar um cientista brasileiro ou não conheça uma instituição brasileira, muita gente nem associa, muitas vezes, que os hospitais universitários pertencem às universidades onde aquele hospital está e que tem um impacto social imenso. Isso é à toa? Não é à toa. Há um problema de comunicação. A gente não se comunica, a gente não tem se comunicado como deveria com a sociedade. Então, mas a gente está perdendo um poder que a gente tem. Claro que tem várias coisas aí que a gente pode discutir depois, né? Então, lembrar disso, né? Do que as pessoas pensam sobre os cientistas, né? Olhar esses resultados de percepção pública, que a gente se dá conta a quantidade de coisa que a gente tem por fazer para pensar realmente a inclusão, a diversidade, a equidade, né? Os temas que as pessoas, né, se declaram preocupadas. Então, é importante saber realmente o que as pessoas estão... as pessoas estão acompanhando, estão de olho, né? Embora a gente tenha outros problemas também relacionados com divulgação, com idas a museus, a observatório, a planetário, a gente pode discutir isso depois. E aí, a gente também pode... Eu trago esse exemplo do Havaí, por exemplo, né? A construção de um dos maiores telescópios. Né? A gente está, na astronomia, nós estamos num processo de construção de 3 grandes telescópios que vão mudar bastante, né, a maneira de pensar a estrutura do universo, de pensar a formação do sistema solar, né, a partir do estudo de planetas fora do sistema solar. A gente vai ter acesso a uma quantidade de coisa que a gente não tem agora. Então, a gente quer construir esse grande telescópio, a gente quer colocar esse telescópio numa montanha. Né? Os astrofísicos gostam de colocar telescópios a grandes altitudes por razões, né, óbvias. Então, a gente quer colocar o nosso telescópio lá, o nosso brinquedo imenso, que esse brinquedo representa tecnologia, ele representa impacto, né? Então, esse brinquedo é importante para nós, porque vai mudar toda a nossa visão, né, do universo que está aí. Só que, para esses povos, essa montanha é uma montanha sagrada. Essa montanha é sagrada, e eles dizem, olha, aqui não. É importante para vocês, vai causar impacto tecnológico, mas para nós, essa montanha é sagrada, eu não quero essa montanha aqui. Então, como é que a gente vai se deparar com essas questões, né, nesses contextos? Por que, por exemplo, toda essa discussão em torno do nióbio, por exemplo, né? O nióbio, será que o nióbio tem que ser explorado realmente em terras indígenas? A gente já sabe que não precisa. Mas por que toda essa confusão com o nióbio em terras indígenas? Então, tem implicações sociais. Então, um estudante de física, né, um bacharelando, licenciada, tem que sair com uma visão muito mais ampla
do que... Eu sempre digo que todo mundo tem que ter uma visão de formação do universo, a estrutura do universo tem que estar na cabeça, né? Mas a gente também tem que ter essa visão da sociedade onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, qual vai ser o impacto de tudo que a gente está fazendo na universidade. A gente tem que ter esse compromisso social, porque senão a gente vai se deparar com questões assim. Então, por que eu quero colocar esse telescópio lá, numa montanha que é sagrada? Aquilo não significa nada para aquele povo que está ali, né? Então, como é que a gente se depara com essas questões? Então, pense um pouco sobre isso, né? E aí também, de novo, pensar toda essa estrutura, né? A história universal. Então, não é assim porque é assim. Há uma história universal. A própria construção do conceito moderno de ciência já diz para nós quem pensa, quem não pensa, né? Então, a raça ela é estabelecida muito antes, lá atrás. E esse racismo científico, como eu disse para vocês, e aí é o exemplo que eu disse, um dos exemplos, né, de pensar que também a ciência ela pode, ao longo da história, ratificar a exclusão. Então, o racismo científico ele foi referendado por faculdades de medicina, por escolas de direitos, por museus de história natural. Ele foi referendado. Então, a gente também tem que fazer essa análise crítica o tempo inteiro. A gente tem que estar o tempo inteiro pensando, né, também nas implicações do que significa realmente essa ciência que a gente faz. E aí os programas e projetos, na URGS, a gente tem trabalhado com muitos programas e projetos de extensão, então são programas voltados para o diálogo com a educação básica, o Aventureiros do Universo é um projeto que eu coordeno, o Observatório Educativo Itinerante é um projeto que existe há 20 anos, que está voltado para a formação de professores nessa perspectiva, não é uma perspectiva colonial, patriarcal, capitalista. Tem um projeto chamado Meninas na Ciência, que é um projeto também, foi o primeiro projeto aprovado naquele edital de 2013, para pensar as questões de gênero, ciência, tecnologia, voltado para a inclusão e atração de meninas. Tem um projeto que eu criei, que chama a Cotirene Quilombo Ciência, um projeto que foi financiado pela Fundação Carlos Chagas, Unibanco e Itaú. É um projeto bem interessante, que eu posso falar um pouco dele depois. E esses projetos têm buscado essa relação entre a escola, a universidade e a sociedade, né? Fazer esse diálogo o tempo inteiro, trazendo essas diferentes questões. Esses espaços são espaços de poder, né? Observatórios, esse observatório da URGS tem 111 anos, atualmente eu estou na direção do observatório, é um prédio belíssimo, tem uma luneta de 111 anos que continua na ativa, então a gente recebe escolas, recebe o público em geral, o planetário também, esse é o planetário da URGS, então esses dois espaços, os museus, os observatórios, os planetários, são espaços de poder, porque a gente está o tempo inteiro nesse diálogo com as pessoas, com as escolas, na formação de professores. Mas esse diálogo tem que ser refletido, ele tem que ser pensado criticamente. A gente tem que levar em conta essas questões que eu trouxe aqui para vocês, porque senão a gente não está promovendo a inclusão que a gente quer. Então aqui eu trago fotos de duas mulheres quilombolas que fazem parte do projeto A Cotirene Quilombo Ciência, Yamorô e Yaxodã. São duas mulheres incríveis, super empoderadas e que desenvolvem trabalhos belíssimos com a comunidade, com o quilombo que fazem parte e com a escola onde o quilombo está inserido. Esse quilombo é no Rio Grande do Sul, então é o Rio Grande do Sul branco. Então vocês podem imaginar a tensão que acontece nessa comunidade com as crianças do quilombo que estudam na escola local. Então a gente trabalha física, astronomia, trazendo essas questões o tempo inteiro. Aqui algumas imagens de trabalhos que a gente desenvolve com aldeias indígenas, né? Guarani, a gente tem começado também um trabalho com caigangues, a gente faz sempre festivais interculturais, projetos para a terceira idade, projetos com crianças. Então, há essa preocupação lá no Rio Grande do Sul. Porque é exatamente isso, a gente pensa que todas essas questões, né, de física, as questões de ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, questões de história, filosofia da ciência, pensar as tecnologias, o impacto social que a divulgação científica tem, ela está diretamente relacionada ao projeto que a gente quer de educação para o século XXI. Então não adianta a gente ficar dizendo, que povo que não só terraplanista, né? Só tem terraplanista, esse povo não adianta se a gente não mexe no programa, se a gente não mexe na estrutura. A gente vai ficar sempre reclamando, se a gente não pensa essas questões seriamente, a gente vai ficar sempre reclamando, né? E aí pensar também no papel que a extensão tem, que a divulgação tem, não apenas de ser um tripé da universidade, em termos de ensino e pesquisa, mas também pensar criticamente a relação da pesquisa e do ensino. Então, a extensão, a divulgação científica também tem esse papel da crítica consciente, né? Também do outro pilar, que é a pesquisa. E aí, quase terminando, né? Então, é isso. A gente tem pensado as questões de gênero, refletindo onde estão as mulheres. Não queremos falar de gênero apenas focado nas mulheres brancas. A gente também quer dizer mulheres negras,
mulheres LGBT, as mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis, né? As pessoas trans, tem pessoas trans na física, né? Pessoas trans na graduação, pessoas trans pós-doc, pessoas que precisam, né, precisam viver a sua existência em plenitude e também querem fazer ciência, querem fazer física, querem contribuir. Então, elas não podem ser impedidas. A raça, os negros, as negras, os quilombolas, os pobres, né, os indígenas, as questões de classe, os estudantes de periferia, né, as questões de geração, pensar os adultos, programas de divulgação científica para adultos, para a terceira idade, e as questões também de acessibilidade, né, e trabalhar esses temas não como caixas separadas. Não é assim. A gente tem trabalhado realmente na intersecção, porque está interseccionado. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. E aí, pronto, acho que eu termino por aí, né? Então, eu acho que, para concluir, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu queria dizer para vocês que a gente tem feito lá na URGS esse tipo de trabalho, de pensar a divulgação e a educação, né? De trazer para a física a discussão ético-racial. Isso não é uma questão só para a licenciatura, é uma questão para o bacharelado, é uma questão para todo mundo. As diretrizes curriculares do bacharelado, da licenciatura, prevêem isso. Não é só a graduação, a pós-graduação também ela vai ser inserida nesse contexto. Nós temos que pensar os nossos currículos, pensar a diversidade, olhar para o lado, perceber que essas pessoas não estão e questionar por que essas pessoas não estão. Então, a gente tem feito esse trabalho lá, né? E tem também se articulado com as instituições. Não é só o ala individualmente, ou a mulher branca, ou a mulher lésbica, ou a pessoa trans que está preocupada com isso. Tem que ser uma preocupação de todos nós, porque a gente tem que se racializar. Então, essa é a minha última fala, né? A gente tem que se racializar no sentido de pensarmos que, a pergunta que eu fiz lá atrás, né? Cadê os negros? Cadê as mulheres? Cadê os negros? As pessoas negras nesse auditório, num país que é majoritariamente negro. Então, discutir questão ético-racial não é só pensar no negro, não é só pensar no indígena, no exótico. É também se colocar nesse lugar de raça. As pessoas brancas também estão racializadas. E essas pessoas brancas, elas têm privilégios e elas estão ocupando lugares de poder. Então, pensar as questões ético-raciais e de gênero é também se racializar. Porque se não se racializa, é impossível fazer essa discussão, né? Se as pessoas brancas não perceberem o seu lugar de privilégio e o seu lugar de poder transformar essa realidade, né? Sobretudo porque ocupa lugares estratégicos, a gente não tem como realmente fazer esse movimento como a gente gostaria, né? E também lembrar que as cotas, as ações afirmativas, muitas das políticas públicas que estão aí, elas foram conquistas históricas dos movimentos sociais organizados. Então, a gente continua aí, e eu acho que é importante, de novo, que todos os estudantes que estão aqui comecem a pensar essas questões criticamente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.